Olá, alunos do Colégio Militar de Brasília. Essa nossa aula 2 de Biologia tem como objetivo perceber a importância da vacinação da população e a prevenção de viroses emergentes e reemergentes. É uma aula feita pela equipe do 2º ano de Biologia. Meu nome é professora Sheila. Bom, defesa. Nós temos um sistema que é chamado sistema imunológico. Esse meu sistema, ele tem por função me defender de qualquer agente que ele considere agressor. Então, que agente é esse que ele considera agressor? Pode ser qualquer coisa que meu organismo reconheça como não próprio. Não próprio significa que não faz parte do meu organismo. Pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser um protozoário, um fungo, pode ser poeira, pode ser alguma substância química. Então, pode ser uma toxina, alguma coisa que chegue no meu organismo que eu reconheça. Opa, isso não faz parte do meu organismo, eu vou ativar o meu sistema imunológico e ele vai me defender. Para me defender, esse meu sistema, ele tem que saber que agente está afetando. Então, ele é capaz de me defender de diferentes agentes. Como eu falei, vírus, bactérias, protozoários, fungos, o que quer que seja. E esses patógenos, né, isso que me causa uma reação desse meu sistema imune, ele pode estar em microambientes bem diferentes. O meu organismo também, para que tenha uma defesa adequada, ele vai reconhecer esses microambientes. O meu sistema imune, a partir do momento que ele é acionado, a partir do momento que ele é estimulado, ele vai produzir uma resposta. Essa resposta pode ser celular, quando esse meu sistema produz células de defesa, que quando vocês eram crianças, vocês ouviam falar dos glóbulos brancos, né? Hoje em dia a gente dá nome para eles, linfócitos, leucócitos, tá? Ou pode ser uma resposta humoral. Humoral, eu vou produzir, então, anticorpos e imunoglobulinas. Para isso, meu sistema vai ter que ser estimulado, ele vai ter que fazer um reconhecimento daquilo que entrou no meu organismo. E vai produzir, então, um mecanismo para eliminá-lo. Como é que ele vai eliminar? Ou ele vai produzir, vai estimular a produção de células, ou ele vai estimular a produção de anticorpos. Bom, a minha resposta imune, ela pode ser classificada como natural. O próprio nome já diz, ela ocorre naturalmente no organismo, no ambiente, eu sou exposta a vários tipos de agentes, e aí o meu organismo naturalmente vai provocar, então, uma resposta imune. Ou ela vai ser artificial. O que é artificial? Eu vou estimular, eu vou dar ao meu organismo substâncias, agentes, o que quer que seja que eu vou produzir de forma artificial que vai estimular o meu sistema imune. E aí esse meu sistema imune vai produzir uma resposta. Quando a resposta é ativa, eu estou de forma ativa produzindo defesas. Então o meu corpo reagiu. Eu criei uma ação e ele reage e ele vai produzir defesas ativamente. Nesse caso, a minha resposta é ativa. Ou ela vai ser passiva se eu der ao organismo anticorpos já prontos. Então, vamos ver aqui. Quando eu tenho uma infecção, então um patógeno entra no meu organismo, o meu corpo reage. Reage como? Fazendo uma resposta celular ou humoral. Se o meu corpo ativamente reagiu, então eu tenho uma resposta ativa a algo que foi natural, as infecções. Quando eu recebo uma vacina, o meu corpo também está reagindo ativamente, produzindo essas defesas. Mas essa vacina ela foi colocada no meu organismo. E esses patógenos que estão ali, ou fragmentos, ou proteínas, o que quer que seja que vai fazer com que eu produza uma resposta, ele foi artificialmente tratado, tá? No caso das passivas, então eu vou receber os anticorpos já prontos, natural, vejam, pela placenta, pelo leite materno. Então, esses anticorpos que estão chegando na criança não foi o organismo da criança que produziu, não foram as crianças, as mães. As mães produziram esses anticorpos que foram dados para a criança. Daí a importância do aleitamento materno, né? Que vão, então, fazer com que essa criança fique protegida até que ela mesma seja capaz de produzir a sua própria resposta imunológica, né? E eu tenho uma outra resposta passiva aqui, que são os soros ou os anticorpos monoclonais. Se vocês andaram acompanhando aí as notícias que saem sobre o tratamento de coronavírus, vocês devem ter visto que alguns hospitais solicitaram que pessoas que já se curaram da doença fossem doar sangue.
Aí a pergunta, por que essas pessoas que já se curaram da doença deveriam doar sangue? Para do sangue daquelas pessoas eu retirar os anticorpos prontos. Então eu vou injetar nos pacientes o soro. Esse soro vai conter anticorpos prontos. Ele tem uma resposta imediata, estou colocando anticorpos prontos. Mas ela tem uma resposta de curto prazo. Por quê? Porque ao longo do tempo, esses anticorpos que não foram produzidos pelo próprio paciente vão ser extintos, né? Vão acabar perdendo a sua atividade. Anticorpos monoclonais é quando em laboratório eu produzo monoclonais, então uma série de anticorpos idênticos que eu vou injetar numa pessoa. A vacina é uma defesa duradoura. Por que ela é duradoura? Porque como a pessoa está produzindo a sua defesa, ela fica com a memória e ela pode voltar a produzir esses anticorpos. Bom, e a primeira vacina? Essa história aqui eu acho ela bem pitoresca. Então, Edward Jenner, que foi um médico inglês, tá? Ele começou a perceber que a varíola era um problema muito grave para a saúde pública. Por quê? Porque ela matava em torno de 400 mil pessoas por ano, que é um número elevado de pessoas. E ele começou a perceber que as pessoas que trabalhavam com o gado tinham um tipo atenuado, um tipo mais brando de varíola. Se curavam e depois, mesmo que entrassem em contato com pessoas que tinham varíola humana, né? Essas pessoas que já tinham um contato prévio com essa varíola bovina, que eles adquiriam quando estavam tratando do gado, passavam quase que incólumes. Tinham, às vezes, algum sintominha ou outro, mas não chegava a desenvolver uma forma grave da doença. O que ele resolveu fazer? Ele pegou uma ordenhadora, nas mãos dela ele percebeu que tinham umas bexigas, umas pústulas, né? Umas bolsas com pus, e ele retirou as bolsas com pus aqui das mãos da ordenhadora, certo? Depois ele pegou e fez arranhões no braço de uma criança de 8 anos e passou aquela secreção em cima dos arranhões. Bom, o que isso fez? Hoje a gente já sabe, né? A varíola bovina, então, que era um vírus mais fraco ao ser humano, já que ele infectava bois, estimulava o sistema imunológico da criança, a criança produzia seus anticorpos. Mais tarde, quando a pessoa melhorava dessa infecção, ele de novo arranhava o braço da pessoa, só que aí ele passava o conteúdo das bolsas de pus de um ser humano. E observou que a criança não desenvolveu a doença, né? Foi um jogo de azar que ele fez aqui com a criança, porque se ele tivesse errado, poderia provocar a varíola nessa criança, né? Quando deu tudo certo com essa criança, ele pegou várias outras crianças, inclusive o próprio filho, e fez o mesmo processo. E percebeu que as crianças todas passavam bem pela varíola humana. Tinham, às vezes, um ou outro sintominha mais fraco, mas não desenvolviam a doença. Ficavam imunes à doença. Ele tentou apresentar os resultados dele para a academia, mas o trabalho dele não foi reconhecido, precisou que ele trouxesse mais dados, mais anos de estudo e análise, mas em 1798 o trabalho dele foi reconhecido e hoje em dia é considerada a primeira vacina. Eu tenho aqui uma foto clássica para vocês, essa criança aqui com a varíola humana, tá? Então veja a quantidade de bolsas, de bexigas, de pus no corpo dessa criança. E essa outra a gente percebe aqui, ó, uma bolsinha ou outra, uma manchinha ou outra, mas quase nada. Essa criança recebeu a vacina contra a varíola e essa aqui não, essa aqui pegou a varíola. Bom, então o que eu espero da vacina? A vacina, como eu falei para vocês, ela vai provocar uma resposta ativa no meu organismo. Por quê? Porque ela vai estimular o meu sistema a combater o agente invasor. O meu sistema vai reagir com uma resposta celular e humoral. E aí, então, eu vou ficar livre daquela doença. É uma exposição prévia, para que quando eu entre em contato com o agente, com o patógeno, eu já tenha sido estimulada, eu já tenho uma defesa. O ideal é que essa minha vacina produza uma imunidade duradoura ou permanente para a vida toda, né? Muitos de vocês aqui provavelmente já tomaram a vacina da catapora, tomaram uma vez a vacina e nunca mais tiveram a doença, nunca tiveram essa doença, tá? Porque você já foi estimulado, né? A febre amarela também, nós tomamos uma dose e você já fica protegido, tá? Algumas vacinas eu preciso ter doses adicionais de reforço, tá? Mas o ideal é que eu tenha poucas doses
e aí eu tenho uma duração permanente ou a longo prazo. Essa minha vacina, ela vai conter os antígenos. Quem são os antígenos? Os patógenos, aqueles que causam a doença, aquilo que o meu organismo reconhece como não próprio. E eles vão ser alvos do sistema imune, mas esse meu antígeno, ele não pode causar a doença. Então, para que a minha vacina seja considerada segura e eu possa aplicar na minha população, eu tenho que ter algumas características importantes. Então, primeiro, ela não pode causar efeitos colaterais graves. Turma, efeitos colaterais eu espero que ela cause. Porque ela vai estimular o meu sistema imunológico e eu vou produzir, então, uma resposta imune, celular, humoral. Mas eu espero que esse meu efeito colateral não seja grave. Então, por exemplo, a pessoa tomou uma vacina e entrou em coma. Puxa vida, esse efeito colateral foi gravíssimo. Eu não quero que a pessoa entre em coma, tá? Mas é comum eu ver que a pessoa tomou a vacina e reclama que teve febre, ou que ficou meio com dor no braço, ficou meio cansada, às vezes assim teve um pouco de dor de cabeça. Esses efeitos colaterais, eles são brandos. Eles são esperados que ocorram. E é muito melhor você ter uma dorzinha de cabeça, ter uma febrezinha um dia, dois, ficar com o braço doendo e não ter uma doença grave que leve à morte, tá? A minha vacina não pode causar a doença. Ora, se eu estou querendo evitar pegar a doença, eu não quero tomar uma vacina que vai me provocar a doença. E essa vacina com certeza não pode levar à morte. Se eu quero evitar uma doença que causa a morte, eu não posso morrer porque eu tomei a vacina. Essa minha vacina, então, como ela faz o meu organismo reagir, se eu entrar em contato com esse patógeno outras vezes, eu vou ter uma memória e eu vou responder de forma rápida àquela agressão, tá? O soro, vocês lembram que eu expliquei lá naquele início, naquele quadrinho? Eu recebo o anticorpo pronto, então ele age muito rápido. Mas aquele anticorpo, como não foi produzido pelo meu próprio organismo, ao longo do tempo vai diminuindo a quantidade de anticorpo, vai diminuindo até que acaba. Então ele não é permanente nem tão duradouro quanto no caso da minha vacina. Eu tenho alguns tipos de vacinas. Olha só, o meu objetivo aqui não é falar com vocês de todos os tipos de vacina. Eu vou trazer aqui alguns que são os que estão mais em discussão ultimamente, tá? E aí nós vamos então falar a respeito deles para vocês terem uma ideia do que está acontecendo, tá? Então, primeiro caso é o agente atenuado. O que é isso? O patógeno que causa a doença, ele vai ser enfraquecido. Ele vai ser enfraquecido como? Pode ser com calor, pode ser com substância química, mas ele vai ficar enfraquecido a ponto de não ser capaz de causar a doença. Mas como eu estou injetando no organismo o próprio agente causador, o meu organismo vai aprender quem é ele, vai produzir uma resposta e quando eu entrar em contato com um agente forte, com um agente potente, eu não vou desencadear a doença, tá? Como é que eu vou então fazer? Eu vou cultivar esse meu patógeno em células de diferentes animais, ou em ovos, ou em células humanas que estão a baixíssimas temperaturas. Qual é a minha ideia aqui? O meu vírus ele replica, eu vou ter replicação desse meu vírus, ou bactéria, o que quer que seja, o meu patógeno, vou chamar de patógeno que fica geral. Cada vez que esse patógeno se replica, ou seja, cada vez que ele produz várias cópias, ele pode ter erros na fabricação dessas cópias e produzir mutações. Como eu estou incubando ele em células de outros animais, ou em ovos, ou em células humanas que estão em temperaturas muito baixas, então eu vou fazendo com que essas mutações tornem esse meu patógeno incapaz de infectar uma célula humana, incapaz de me causar a doença. Então vejam aqui, ó. Eu vou pegar um paciente que tenha o patógeno que eu estou querendo e vou isolar esse patógeno. Esse patógeno, então, ele vai ser utilizado em células de outros animais, ou em ovos, ou em células a baixa temperatura. E ele vai se replicando. Cada vez que ele replica, ele corre o risco de cometer erros. Ele vai cometendo erros. No caso aqui, ele está crescendo em células de macaco. Tá? E aí, ó, vocês vão perceber que aqui eu já tenho diferença nesse patógeno com relação ao meu primeiro aqui. Chega um ponto que ele não é mais capaz de infectar células humanas. Então, agora eu posso utilizá-lo como vacina. Essas modificações dele não são suficientes para enganar o meu sistema imune. O meu sistema imune vai agir, porque ele vai reconhecer, opa, esse aqui, ok. Produziu uma resposta celular ou humoral.
Se eu for infectada por esse primeiro aqui, ele já está ok, já está sabendo quem é, poxa, você não me engana, e aí produz uma resposta imunológica contra o meu patógeno. O segundo tipo de vacina é quando eu tenho um agente inativado. Então, o que é isso? Se eu acho que o meu vírus atenuado ainda pode causar uma doença, eu não vou brincar com a saúde das pessoas e eu vou matá-lo de uma vez. Como é que eu vou matá-lo? Pode ser com calor, pode ser com substâncias químicas, tá? Então, esse meu agente ele vai ser cultivado em ovos ou em células, tá? Quando eu tiver grande quantidade desses agentes, eu vou destruir. Então, eu vou inativar, vou deixar eles mortos, sem replicação. Como não tem replicação, eu tenho que ter grande quantidade deles para injetar no organismo da pessoa. E aí, eu vou ter, então, esses micro-organismos, esses patógenos em grande quantidade, vou purificar inativo. O que é inativo? Mato, com calor ou com substâncias químicas. Se ele está morto, ele não causa doença. Mas, quando eu injeto no meu organismo, é como se eu mostrasse para o meu organismo, olha, isso aqui é ruim. E aí o meu organismo já fica preparado. Quando eu receber, então, um patógeno saudável, vivo, ativo, ele já conhece, ele já tem uma resposta pronta, então ele consegue debelar a infecção logo de cara. Meu terceiro tipo de vacina é quando eu pego fragmento do agente. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou injetar o meu patógeno atenuado, eu não vou injetar o meu patógeno morto, mas eu vou procurar qual é o fragmento, qual é a partezinha deste patógeno que é capaz de ser reconhecida pelo meu sistema imune. A partir desse momento, eu vou pegar só aquele fragmento, vou me preocupar com aquele fragmento. Que fragmento pode ser esse? Pode ser uma proteína, pode ser uma estrutura da cápsula, pode ser uma toxina. Alguns patógenos produzem toxinas, eu posso pegar só a toxina e não injetar o patógeno inteiro. Detalhe, essa minha toxina também tem que estar inativada. Eu não posso injetar substância tóxica que vai causar mal para uma pessoa, lembra? Para eu injetar a minha vacina, ela não pode causar efeito colateral grave, ela não pode causar doença e ela não pode matar pessoas. Se eu injeto uma toxina completamente ativa, potente, opa, eu posso causar um efeito colateral grave, né? Então, essa minha toxina, ela tá inativada. Ou eu posso fazer um vírus recombinante, ou seja, esse vírus é um vírus que não é maléfico para o ser humano, ele é inofensivo, mas ele está carregando um fragmento que eu quero que o meu organismo reconheça, tá? Então, vamos dar uma olhada nesse esqueminha aqui, tá? Eu tô com uma estrutura vazia do vírus, no caso aqui do coronavírus. Essa estrutura aqui, ela tem, então, aqui em volta, aquilo que a gente chama de Virus-like Particle, são os VLPs. Mas eu não tenho material genético do vírus, então ele não é capaz de causar doença. Isso aqui vai ser injetado. O meu sistema imune reconhece isso, produz a resposta. Ele tem só o peptídeo aqui que ele reconheceu, tá? E aí ele vai produzir a minha resposta, pronto, eu estou imune. Mas vejam, eu não recebi o vírus inteiro, tá? No caso da toxina, olha aqui, eu posso ter toxina diftérica, posso ter tetânica, então, lembra da bactéria, né? Que causa tétano. Ela produz uma toxina, essa toxina ela é inativada com substâncias químicas, no caso aqui com formol, e depois eu vou fazer com que essa toxina seja injetada. Então, eu vou precisar de um estabilizador e de um adjuvante. O adjuvante é uma substância que vai estimular o meu sistema imunológico a trabalhar, tá? Então, veja, eu não estou injetando a bactéria do tétano, só a toxina inativada, tá? Porque eu não quero causar efeito colateral grave. Aqui eu tenho então a vacina feita contra o coronavírus utilizando um adenovírus de chimpanzé, que é essa aqui pelo meu vírus recombinante. Então veja, o adenovírus é um vírus que causa resfriado em chimpanzé. Ele não é ativo no organismo humano, mas eu posso pegar lá no vírus, né, o SARS-CoV-2, vou retirar aqui um pedacinho do material genético responsável por produzir algumas proteínas do vírus, tá? E injeto aqui no meu vírus do chimpanzé. Esse vírus aqui, então, ele vai expressar as proteínas dele e as proteínas do SARS-CoV-2, que é o coronavírus. Quando eu injeto o vírus do chimpanzé no ser humano, esse vírus não infecta o ser humano, mas ele está trazendo aqui, ó, as proteínas do coronavírus. Meu organismo vai entender que aquilo ali não faz parte dele, é não próprio, vai produzir
uma resposta imune e essa pessoa fica imunizada. Então, quando ela entrar em contato com o vírus ativo do SARS-CoV-2, ele já tem, então, uma defesa preparada para evitar que a pessoa fique doente. Quarto tipo de vacina, vacina de RNA. Eu quero que vocês vejam que o RNA não entra no núcleo. Então, o que vai acontecer? Eu vou retirar um fragmento de RNA do meu coronavírus aqui, no caso do coronavírus. As vacinas que estão sendo produzidas, elas estão produzidas com base nessa proteína spike, que é a proteína que o vírus vai utilizar para entrar na célula, tá? Esse RNA, ele é colocado num lipossoma, então uma microesfera de gordura, tá? Vai ficar encapsulado nessa microesfera, e isso aqui é injetado no organismo humano. Como eu falei, o RNA não entra no núcleo, vai ficar no citoplasma. Lá no citoplasma ele vai ser traduzido e eu vou ter a produção de proteínas dessa spike aqui, tá? Isso aí vai ser suficiente para que o meu corpo reaja, produza anticorpos contra esse coronavírus. E esse RNA depois? Depois ele é desintegrado, é morto e inativado, tá? Gente, ninguém vai virar X-Men, tá? Não vai ter mutação. Esse RNA ele fica no citoplasma, ele não entra no núcleo, não vai se ligar ao nosso DNA, tá? Mas ele é capaz de estimular o meu sistema imunológico a reconhecer proteínas, pedaços do coronavírus e a produzir uma resposta imune. Bom, para quem tem dúvida enquanto viu aí em imprensa e tudo, né, fase 2, fase 3 de teste, como é que é produzida uma vacina? Esse aqui é um documento da Anvisa, tá? Então, primeiro eu vou bolar que tipo de vacina eu vou fazer, quem é o candidato e tal, e aí eu vou treinar onde? Em cobaias, em tecidos. Depois eu vou começar estudos clínicos, então eu já vi cobaias, já vi tecidos, vou pegar alguns seres humanos e vou começar a injetar para ver se eu tenho algum efeito muito adverso. A partir daí, eu vou para a minha fase 1. Então, eu vou começar testes de fato em seres humanos e vou avaliar se tem segurança a minha vacina. Lembra? Ela não pode dar efeitos colaterais graves, não pode provocar doença, não pode provocar morte, né? A partir daí, eu vou pegar uma população maior e eu vou ver, então, a dose, que eu preciso aplicar uma dose, 2 doses, quanto de cada vacina equivale a uma dose, né? E vou, então, projetar um esquema de vacinação. A partir daí eu vou para a terceira fase. Essa terceira fase eu vou tentar testar o maior número possível de pessoas. Pessoas de diferentes grupos étnicos, pessoas de diferentes localidades, o mais variável possível para testar também a segurança e eficácia da minha vacina. Depois disso, eu posso ir para o registro. Opa, minha vacina, então, aqui no Brasil, quem regula isso é a Anvisa. Ela está eficiente, ela está eficaz, ela não está dando efeito colateral grave, não está desenvolvendo a doença, não está matando. Ok, a partir daqui eu disponibilizo a vacina. Vamos ver aqui então, nesses minutos finais, algumas doenças, tá? Então, o coronavírus é essa que está na moda hoje em dia. A doença é a Covid-19, o vírus é o SARS-CoV-2. Ele provoca uma síndrome respiratória aguda severa. Crianças, coronavírus, porque ele tem essa estrutura aqui em volta, né, que parece uma coroa. Aqui eu tenho as proteínas spike. Essas proteínas se ligam ao receptor da célula e vão permitir que ele entre na minha célula. Quais são os órgãos-alvo no ser humano? Pulmões, rins, fígado, coração e cérebro. As pessoas podem ter algumas diferenças de sintomas dependendo de qual órgão ele atingiu mais. A grosso modo, período de incubação de 5 dias. Então, em 5 dias, a pessoa está assintomática a priori, tá? Pode variar de uma pessoa para outra. Mas essa pessoa está transmitindo. Como que é transmitido? Então, aqui, aperto de mão, porque a pessoa pode pegar na mão de uma outra que esteja contaminada, tem partículas, gotículas ali com partículas virais. Pode pegar num objeto contaminado. Gotinhas de saliva, então quando a pessoa fala, quando ela tosse, quando ela espirra, o catarro, objetos contaminados. Então, se eu me contamino dessa forma, como eu evito contaminação? Usando máscara. A máscara protege tanto a pessoa que está usando quanto com quem ele está falando. Se eu coloco uma máscara aqui, veja, gotinha de saliva, o espirro, a tosse, o catarro, não vai atingir outra pessoa. Se eu não tenho a doença e estou usando, vai impedir que chegue no meu trato respiratório, que é a principal via de entrada desse coronavírus, tá? Sintoma. Aquilo que eu falei, varia um pouco, mas a grosso modo a gente tem tosse, febre, dor de garganta, dor de cabeça, uma fadiga, então a pessoa se cansa muito, principalmente porque o pulmão é muito atacado, né? Então a pessoa às vezes fica com uma grande quantidade do pulmão comprometido com aspecto de vidro fosco.
Essa anosmia é o que? A falta de olfato e paladar. Falta de ar, porque o pulmão está muito atingido e, em muitos casos, diarreia. AIDS. A AIDS, ela é o vírus que causa a AIDS, é o HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana. A doença é a AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. E o que ela ataca? Linfócitos T, vejam, células do meu sistema imune. Aqui eu tenho o vírus, ele tem o material genético dele é o RNA e ele tem uma enzima chamada transcriptase reversa. Então ele é um retrovírus. Ele é capaz de, a partir do RNA, produzir DNA. Então, vejam, ele se liga à célula, entra, o material genético dele, RNA, é transcrito reversamente em DNA. O DNA entra aqui no meu núcleo celular. A célula vai produzir várias cópias, então, deste vírus, tanto o material genético quanto da cápsula, né, o capsídeo. Quando ele sai, ele leva aqui o envelope de lipoproteínas em volta dele e ele está pronto para infectar outros seres humanos. Como que ele infecta? Esse vírus, para ele infectar, ele precisa ir dentro de células. Então, como que a pessoa pega? Relação sexual sem preservativo, porque a troca de substâncias ali durante o ato sexual e células faz com que haja disseminação desse vírus. Quando eu uso preservativo, eu coloco uma barreira mecânica ali que vai evitar que eu pegue células contaminadas do meu parceiro. A transmissão vertical, então a mãe contaminada pode transmitir para o filho. Queria chamar a atenção aqui que um pré-natal bem feito evita que isso ocorra, tá? Então, já há hoje em dia medicamentos que evitam a transmissão da mãe para o bebê. E a mãe HIV positivo não pode amamentar a criança. Lembram que eu falei para vocês? Tá? Do leite materno, ela pode transmitir aqui através da amamentação, tá? Então, essa mãe, ela não pode amamentar. E compartilhamento de seringas, por quê? Porque a seringa, cada vez que eu furo, uma pessoa volta um tantinho de sangue aqui dentro da agulha. E aí, quando injeta, eu acabo injetando também células com o vírus. Vocês podem ver que quando vocês vão no posto de saúde fazer exame ou tomar uma vacina, a pessoa que vai aplicar em vocês mostra, ó, estou abrindo a vacina aqui, a seringa aqui na sua frente, tá vendo? Limpa, nunca usada, para que vocês saibam como isso acontece, tá? Sintomas, então, da AIDS, febre, tosse, dor de cabeça, dor de garganta, nas articulações. Chama muita atenção suores noturno, aumento do fígado. Hoje em dia não se vê tanto porque já existem medicamentos PrEP, tá, dados nos postos de saúde, aqui é dentro da boca, tá, as ulcerações na pele, na boca, tá, que evitam que uma pessoa transmita para outra e que ela viva uma vida praticamente normal, tá? Dengue, febre amarela, então esse mosquitinho aqui, o Aedes aegypti, é o responsável pela transmissão da dengue e da febre amarela. Ele também transmite o Zika vírus, é chikungunya, né? E aqui, no caso da dengue, tá? É um arbovírus. Arbovírus é artrópode borne vírus, então vírus transmitidos por artrópodes, tá? Da família Flaviridae. Eu tenho 4 tipos desse vírus, 1, 2, 3 e 4. A picada do mosquito que transmite. Se é um mosquito que transmite, eu devo combater o mosquito. Turma, vocês estão cansados de saber disso, né? Não posso deixar água parada em vasinhos de plantas, pneus, etc., que eu permito o desenvolvimento do mosquito. Período de incubação da doença varia de 2 a 10 dias. Sintomas, as dores musculares, dores na cabeça, nos olhos, né? Principalmente fundo dos olhos, vômito, diarreia, coceira, manchas avermelhadas na pele, dor nas articulações. No caso da febre amarela, vejam, febre amarela, né? Também é um vírus arbovírus, RNA, transmitido também pela picada, então, ou seja, se eu evito que nasça um mosquito aqui para dengue, eu estou evitando febre amarela, chikungunya, zika, né? Período de incubação de 3 a 5 dias. Prevenção aqui, no caso da febre amarela, vacina. Professora, da dengue tem vacina? Vou discutir já já com vocês. Sintomas, febre alta, calafrios, cansaço, dor de cabeça. Crianças, eu quero chamar a atenção aqui, ó. Insuficiência hepática e renal e icterícia. Icterícia, os olhos ficam amarelos, a pele amarela e daí o nome febre amarela. Caracteriza também uma febre aqui constante, né? Febre alta. Sarampo. Hoje em dia a gente praticamente não vê mais casos de sarampos, tá? É um vírus RNA, ele contamina o sistema respiratório. Período de incubação de 10 a 12 dias. Turma, única prevenção, vacina, tá? Então aqui o vírus RNA.
Transmissão, ele é um vírus altamente contagioso pela tosse, pelo espirro, pelas partículas. Sintomas, a febre alta, secreção no nariz, olhos vermelhos. A pele tem exantenas, né? Então são aquelas vermelhidão aqui assim na pele. Poliomielite, provavelmente vocês nunca viram aí, ó, aqui o vírus de RNA, mas pessoas que têm as pernas com essa atrofia assimétrica, tá? De membros inferiores. Mas na minha época de infância, a gente via muitas crianças assim. É um vírus altamente contagioso, período de incubação de 2 a 30 dias, a prevenção é a vacina, tá? E também saneamento básico, porque esse vírus ele infecta o trato digestório e sai nas fezes. Então, ingestão de água contaminada, alimentos contaminados com essas fezes, né? Transmissão oral também ocorre de pegar essa doença. Ela foi erradicada do Brasil e em 94 não tiveram mais casos. Professora, por que a gente toma vacina ainda se ela foi erradicada do Brasil? Porque ela foi erradicada do Brasil, mas não do resto do mundo, tá? Crianças, vacinas funcionam? Eu trouxe aqui só um quadro para a gente dar uma olhadinha rápida, tá? Chamando a atenção que para AIDS não tem vacina ainda e para dengue tem uma vacina. Que, lembra que eu falei que tinha tipo 1, 2, 3 e 4 desse vírus? Tem, mas essa vacina ela causa uma série de efeitos colaterais e ela ainda está em discussão, tá? Um dos tipos, inclusive, foi visto que ela dá em torno de 32 a 40% de resultados positivos, tá? Então, por isso essa vacina aqui ainda está recebendo alguns questionamentos. Mas eu quero chamar a atenção para o número de mortes pós-vacina. Então, aqui, o ano em que a vacina surgiu e os casos de mortes, tá? Vejam, varíola foi erradicada da face da terra, poliomielite, a gente tinha 300 mil casos de morte por ano, em 2018 apareceram 29 casos no mundo, tá? Sarampo, ó aqui, 2,6 milhões de casos, e mesmo com as campanhas anti-vacina, né, do pessoal que é contra a vacina, veja a quantidade, como caiu a quantidade de pessoas contaminadas e mortas por essa doença, tá? Então é importante cumprir o calendário de vacinação. Esses dados eu tirei da OPAS, tá? E da Fiocruz. Ok, turma, por hoje é só. Qualquer dúvida, entre em contato conosco.